abre o placar e para de jogar. De novo. E outra coisa, tá? Que me preocupou nesse Palmeiras, de novo. O Vasco fez 2-1 e o Palmeiras, no final do jogo, só lançando bola. Bola pro Fux, lança Fux. Ele joga a bola lá pra frente. Bola pro Carlos Miguel, bola lá pra frente. É o Palmeiras que hoje, tem Marlon Freitas, tem Andreas Pereira, tem John Arias, tem Alan, tem Flaco Lopes e tem Vitor Roque. Precisa ficar lançando, Vitor Roque não estava, desculpa. Precisa ficar lançando o tempo inteiro bola na área? Na boa, não precisa ficar lançando bola o tempo todo. E o Vasco trabalhou a bola, o Vasco jogou e o Vasco vence o Palmeiras e tira o Palmeiras da liderança. Aí, na boa, é muito baixo o tal do João Martins, né, auxiliar do Abel Ferreira, ir na coletiva de imprensa e tentar dar a entender que o gramado fez a diferença, sendo que o gramado sintético, que o Palmeiras é um dos clubes que usam, é tão criticado por todos os jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro que não jogam nesses clubes. Vamos lá, Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. São esses 4, só ou tem mais? Gramado sintético. Botafogo, Chapecoense, Atlético Paranaense, Palmeiras. Chapecoense eu não falei. O Palmeiras não jogou nada, Mineiro, não jogou nada. Palmeiras, Os caras querem Botafogo, pôr Chapecoense. 5 times, 25% do campeonato é gramado sintético. Então, aí um dos clubes que são tão criticados por usar gramado sintético Escalou o time vai totalmente o auxiliar errado. na coletiva de imprensa e diz, tem que falar desse gramado, que parece uma plantação de batata. Porra, gente, aí é muita cara de pau. Eu não vou ficar sempre justificando gramado sintético, não sintético. É a CBF que se resolve. Os jogadores não são contra nada. gramado sintético em sua maioria. Agora, o cara que trabalha no clube, que tem gramado sintético, querer falar que o gramado de São Januário parece uma plantação de batata, aí é muita cara de pau, Flávio Prado. E parece que o Palmeiras não quer aceitar a derrota sem ter que botar desculpa em alguma coisa. Porra, a culpa foi do Palmeiras, que parou de jogar quando fez o gol. A culpa foi do Palmeiras, que ficou lançando bola o tempo todo. É isso que tem que ser falado. E perdeu pro Vasco, que era o lanterna do Campeonato Brasileiro, e o Renato se saindo melhor que o Abel Ferreira e que o seu auxiliar. Flávio Prado, é simples. O Abel não... Mas aí você precisa ter humildade, né? Precisa ter modéstia, que é coisa que não marca Abel e sua comissão técnica, a gente sabe disso. Uma das razões de eu torcer o nariz para eles é exatamente esse tipo de coisa. Essa coisa da plantação de batatas, eles falam muito, sabe? É muito engraçado. Você sabe que eu tenho alguma convivência com portugueses, né? E qualquer coisa, qualquer que tenha buraco e tal. Uma vez a Portuguesa estava jogando no Pacaembu com o Corinthians, se eu não me engano, cara. Aí mandaram seguir o jogo e o Português falava assim. Inclusive era um que punha maior grana na Portuguesa, esqueci o nome dele. Uma pessoa legal, bacana. Ele falou assim: olha aí, vamos jogar plantação de batatas. Eu acho que português ele não fala B, né? Ele fala V, batata, né? Então ele falou com a plantação de batatas. Eu nunca vi uma plantação de batatas, mas eu acho que ela deve ter muito buraco, porque, né? Mas realmente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não precisa escolher. O time que mais as pessoas contestam no gramado, o cara reclamar do gramado, que de fato é um gramado onde parece uma plantação de batatas, é meio complicado, né? Mas é duro admitir derrota. Eles não admitem, eles não, sabe? Quando eles perdem, ou foi o árbitro, ou foi a luz, ou foi a bola, nunca foram eles, né? E realmente o Palmeiras está jogando de novo muito pouco pelo tamanho do elenco, pelo tamanho do investimento que tem. Então, mas não espere esse tipo de modéstia desse pessoal, não. Vamos ver aqui, antes de eu chamar o Raí Monteiro e o Bruno Prado para comentar, essa declaração que gerou tanta polêmica e a resposta do Renato Gaúcho com relação a isso. Que o Renato Gaúcho dá uma debochada, ele diz, nem dá para falar sobre isso, e depois ele fala sobre a grama sintética. Vamos ouvir aí o que disse o João Martins, né, não assumindo a má atuação do Palmeiras, e a resposta do Renato Gaúcho. Pode botar aí, Caiquinho. Eu estava a torcer pelo Vasco no Campeonato Carioca para o Vasco ter jogado há 2 dias como nós. Infelizmente não conseguiu chegar à final
Outras equipas isso aconteceu, houve jogos com finalistas, que também foi igual ao segundo tempo, uma equipa parada e a outra parada, porque isto não há milagres, mas infelizmente nós calhámos com uma equipa que mudou de treinador, tinha uma energia extra e cada 11 dias que não competia, num campo pesadíssimo, parece que jogaram ontem neste campo, mas já nos jogavam há 11 dias e vamos continuar a falar de sintéticos enquanto a CBF não tomar uma atitude. Na televisão não dá para ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo é com altos e baixos, quase de meio metro. Mas pronto, isso é o que é o futebol raiz. Mas estamos em 2026 e há coisas que não mudam. Mas a culpa é do sintético. No domingo tivemos um jogo pesadíssimo, onde a bola não andava. Hoje aqui, no primeiro tempo a bola não andava, depois começou a chover, tornou-se um pequeno batatal. E é assim que temos que estar. No segundo tempo a equipa tentou, se nós tivéssemos uma varinha mágica, porque no primeiro tempo não houve, tal como disse, sinais que a equipa ia quebrar tanto. Se tivéssemos uma varinha mágica tínhamos feito as substituições ao intervalo, 2 ou 3 para pôr mais energia, que foi isso que faltou. E se repararmos as primeiras 4 ou 5 bolas do segundo tempo, foi mesmo por falta de lucidez, e a parte física influenciou muito. Mas é o que é, o futebol brasileiro é assim, já estamos aqui há 5 anos e meio. O que temos que fazer é continuar a trabalhar e ganhar ainda. Mas vamos continuar a falar de sintéticos, que é o que vende. Não aprendeu ainda que é assim mesmo. Porque todo ano vai ser os gramados do Brasil é um pouco disto. E não é por falta de investimento. As gramas já devem ter os seus 20, 25 anos, nunca alteraram os gramados, nunca alteraram os tapetes. O solo deve ser há 40 anos o mesmo e as coisas não evoluem. Eu venho de um sítio onde o investimento é gigante nesta área, por isso é que os espetáculos evoluem, por isso é que a bola anda rápido, por isso é que é intenso, e a jogar neste tipo de campos a bola não anda, e é pesado, é duro, é preciso fazer muita força para correr, isso faz toda a diferença na qualidade, e depois pagamos caro. Há 2 dias estivemos num, hoje estamos noutro, e infelizmente no segundo tempo pagámos caro. Só o time do Palmeiras que não consegue futebol jogar. brasileiro. Não dá para entrar nessa polêmica, né? O campo do Vasco, digamos que não é nota 10, mas é um bom campo, entendeu? Mas eu prefiro jogar 1000 vezes no campo do Vasco, se eu fosse jogador, do que jogar na grama sintética, entendeu? Com todo o respeito. Acho que o Palmeiras tem um grande plantel, tem um grande treinador que é o Abel, que eu me dou muito bem com ele. Tem horas que, no momento que as coisas não dão certas, que não consegue uma vitória, a gente não tem que procurar desculpas, entendeu? Assumir o erro, pelo menos na minha opinião, com todo o respeito a eles. Olha aí, ó. É o Renato Gaúcho respondendo. Você vê, né, Bruno Prado, Raí, que ele primeiro fala do físico, ele tenta achar uma justificativa. Primeiro, torci para o Vasco passar no Campeonato Carioca, para estar que nem a gente, para não descansar 11 dias, mas não, eles descansaram. A gente não. Pesou a parte física. Aí depois ele começa a falar do gramado, fala da grama sintética, fala que ele veio de um lugar onde se preocupa muito com a qualidade do gramado, realmente, né? Se você for ver, eu já fui em jogos no Estádio da Luz, no Dragão, né, que é o do Porto, no do Sporting, nos outros eu não fui, mas realmente são gramados muito bons. Agora, ele questiona, fala que a grama sintética é melhor, mas na Europa não existe grama sintética. Ele falou tanto de onde eu venho, tem a preocupação com o gramado. Tá bom, de onde você vem, alguém na coletiva poderia falar isso. De onde você vem, não é permitido usar grama sintética. Também tem isso. Agora, primeiro ele tentou arrumar na parte física, depois no gramado, e não reconheceu, né, Bruno e Raí, que o Palmeiras não jogou bem e que o Palmeiras abdicou de jogar depois que abriu o placar. Já o Vasco não, jogou, criou oportunidades, fez boas jogadas, inclusive os 2 gols trabalhados no time do Renato Gaúcho, Bruno Prado. Sim, quanto a gramado, é um problema, sim, do futebol brasileiro. Inclusive, ter 5 estádios com grama sintética também faz parte desse problema. O único estádio sintético agora na Europa que está em grande destaque é como aqui estão falando, o tapetinho de gelo lá do Bodo Glimt, né?
que está quase nas quartas de final da Champions League. Lá é um gramado sintético por causa das temperaturas também, né, muito frias lá onde joga, onde é a sede do time, do Bodo Glimt, que deve ficar entre os 8 melhores da Champions League, né? Mas é uma coisa muito específica. Fora isso, não tem essa questão do sintético, mas tem muito gramado natural ruim, sim, aqui no Brasil. E o gramado de São Januário realmente não estava bom. Como o da Fonte Nova, que o Abel reclamou quando jogou lá com o Bahia, também não estava bom. Isso é um problema que tem que ser resolvido. Não temos uma liga aqui, e às vezes a CBF assume um papel que seria de uma liga de clubes, mas é uma coisa que o ideal é que você cobre de todos os participantes do campeonato gramado natural e bom. O gramado sintético, aí eu não digo, eu ouço o que os atletas falam, e é uma opinião quase unânime dos atletas, que é outro jogo, que modifica muito o jogo, que é uma coisa totalmente diferente. E gramado natural ruim também é péssimo para o campeonato. Você tem que ter gramado natural bom. É um campeonato rico, é um campeonato que tem muito dinheiro. Então dá para fazer isso, não é uma coisa impossível. Você pode colocar um período de transição, mas é muito complicado quando você cita alguns gramados bons e eles são exceções. Você cita o Morumbi, aí o do Corinthians, aí o Beira-Rio, o Vila Belmiro, aí já começa a ficar mais difícil. Você já tem que começar a pensar. O Castelão estava muito ruim ano passado, estavam os dois na Série A. O do Grêmio também muitas vezes não está bom. O Maracanã muitas vezes não está bom. O Mineirão até que sim. Então, assim, já é exceção. Isso é ruim, isso é um problema. Mas aí tem a questão da comissão técnica do Palmeiras. Para mim é muito claro que eles têm uma estratégia de comunicação. E não tem nada errado, é estratégia. Assim como tem estratégia de jogo, você tem uma estratégia na comunicação. E a comunicação faz parte também do jogo, vamos dizer assim. Pelo menos do ambiente. E o Palmeiras, eles têm muito disso, né? É muito difícil que eles falem, nós... Às vezes o Abel fala, mas normalmente não. É que nós fomos piores que o outro. Às vezes ele fala, mas normalmente eles vão mais para o confronto. Eu acho que é uma coisa estratégica da comissão técnica. O João Martins, normalmente, quando ele fala, ele é mais agressivo. As falas mais agressivas, mais polêmicas, normalmente são dele. E eu acho que isso é meio que estratégico. Eu não acho que é uma coisa muito espontânea. Eu acho que é uma estratégia. E faz parte. Como o Abel... Para mim é muito clara a estratégia de comunicação do Abel Ferreira, que é muito parecida com a do José Mourinho, que é sempre o nós contra todo mundo, né? O Abel, ele é muito disso, eu vou proteger os meus e tudo que vem de fora é inimigo e eu vou atacar. Aí quando o time vai mal, ele faz muito bem de criar uma confusão na entrevista e aí não falam do time que tá mal, ele cria uma confusão e aí fica o debate, o Abel tá certo, o Abel tá errado. Ele não tá preocupado se ele tá certo ou errado, ele quer a confusão para mudar o assunto. E é uma estratégia, como eu falei, é muito parecido com o Zé Mourinho. Então, acho que inclusive botar o João Martins para falar as coisas mais polêmicas, eu acho que faz parte de uma estratégia. E aí, pessoal, qual é a sua opinião sobre essa desculpa esfarrapada aí do técnico do Palmeiras, botando culpa no gramado pelo jogo pífio que o Palmeiras fez ontem, na noite de ontem, tomar uma virada do Vasco, né? Na verdade, não jogou nada, nem no primeiro tempo, nem no segundo. No primeiro tempo só fez o gol, né? Acho que o único chute foi o do gol do Flaco Lopes. E no segundo tempo só foi jogar depois que tomou a virada, né? Fora isso, ficou lá recuado, esperando o Vasco atacar e nem para contratar não conseguia. Por quê? Colocou os dois pontas para ficar marcando o lateral e dificultando o Palmeiras na hora da retomada, né, do ataque, do contra-ataque, para conseguir chegar na área do Vasco aí e ficar trocando, né, ataque aí contra a defesa. Deixa a sua opinião do que você acha, se você acha que tem muita desculpa aí, não só do João Martins, mas do Abel também, quando perde, sempre tem que botar a culpa em alguma coisa. Então, deixe seu comentário aí falando sobre esse assunto, beleza? Até o próximo vídeo, deixa um like e se inscreva no canal.